Olá, eu sou Dica Amorim. Este é o meu primeiro vídeo. É o vídeo de apresentação do canal Pequenas Mudanças, Grandes Transformações. E para passar para vocês quais foram as minhas motivações para abrir o canal, eu vou falar um pouquinho de mim, né? Sobre a minha história. Então, quem sou eu? Eu sou filha de pais separados. Eu tenho 10 irmãos, amo muito todos eles, tá? Fui criada na periferia da cidade de Salvador, parte da minha vida eu morei em comunidade e fui estudante de escola pública, tá? Sobre esse ponto de ser estudante, eu não fui uma boa estudante não, gente. Não é que eu fui rebelde, mas eu não gostava muito de estudar, ou seja, eu queria me livrar logo da escola. Eu estudava contando os pontos somente para passar. Passei de ano, acabou. Não me importava muito com o conhecimento. E assim eu fui levando até o ensino médio. Me casei muito cedo, com 21 anos, e 3 meses depois de casada eu engravidei, né? Engravidei e aí, quando minha filha mais velha chegou em idade escolar, eu percebi logo na alfabetização que eu tinha algumas deficiências na questão do conhecimento acadêmico, né? Nessas questões básicas, inclusive. Então, logo na alfabetização, que hoje é primeiro ano, né? Do fundamental, eu percebi que a ordem alfabética estava... ou seja, eu não sabia onde colocava, em que ordem apareciam as letras K, W e Y. Até aí tudo bem, eu até não me choquei tanto, porque na época que eu estudei, não fazia parte do nosso alfabeto. Até aí tudo bem. Mas depois eu percebi que eu estava com dificuldade em realizar operações básicas, operações matemáticas básicas. Por exemplo, uma subtração, não é? Quando aparecia no minuendo um número menor do que no subtraindo, né? Eu tinha dificuldade. E na operação de divisão. Então, eu disse, gente, eu tenho que retomar isso aí na minha vida. E aí fui estudando, gente, do zero mesmo, com ela. Então, ela estava no primeiro ano, eu pegava todo o assunto do primeiro ano e estudava. E ali já ia acompanhando ela. Segundo ano, terceiro ano. Só que quando chegou no terceiro ano, eu já estava assim meio murcha, sabe? Murcha porque a minha segunda filha já tinha nascido, tá? Ela já tinha nascido, estava ainda bebê. E eu, depois que a segunda filha nasceu, eu disse, meu Deus, e agora? Vai ficar mais difícil para eu entrar numa faculdade, eu ainda tenho um conhecimento muito básico, não tenho o mínimo necessário para poder estar numa sala de faculdade. E aí, essa constatação foi chocante, não é? Por que foi chocante? Porque a idade, nessa altura, gente, eu casei com 21, nessa altura eu já estava com 28. E eu não tinha entrado na faculdade ainda, como até hoje, viu? Mas eu vou contando para vocês aos poucos nos próximos vídeos. E aí, eu já estava, ou seja, olha como eu me via. Se minha filha mais velha era primeiro ano, eu era primeiro ano. Passava para o segundo ano, eu passava para o segundo ano. Terceiro ano e assim sucessivamente, né? Eu fiz assim, para poder realmente fazer uma revisão do zero. Para pegar tudo que eu não peguei na minha vida escolar, lá atrás, tá? Só que aí, paralelo a isso, eu também estava me percebendo frustrada, tá? Frustrada porque eu me comparava, gente, com outras pessoas, com outras mulheres. E aí eu me sentia muito mal, porque no fundo, eu achava que a culpa estava tudo no externo,
no sistema, na forma como eu fui criada, porque eu era pobre, porque eu fui estudando em escola pública, uma série de observações que eu fazia, mas sempre culpando o externo. E até meu marido, não é, entrou nessa, porque mesmo ele trabalhando o dia todo, sustentando, né, a casa, as coisas, eu estava nesse processo de frustração e culpando até ele. Eu não estou dizendo aqui que essas questões que eu falei para vocês, elas não existiam, tudo bem, elas existiam, mas eu estava superdimensionando, eu estava dando um peso a mais a todas essas situações, né? Foi aí que numa dessas minhas lamúrias, né, dessas queixas com uma amiga minha, ela falou assim para mim, e foi um momento assim, gente, X da minha vida, tá? Um momento muito importante para mim. Ela disse assim para mim, amiga, o problema é que você tá muito tempo sem fazer nada a saber, né? Nada que eu realmente tivesse me sentindo satisfeita com um retorno. Eu amava estar com minhas filhas, sem dúvida, amava estar com elas, acompanhar elas, mas estava, gente, faltando alguma coisa em minha vida. Estava e eu não conseguia identificar. Eu estava murchando, me deprimindo, e eu não conseguia sair daquilo. Quando essa minha amiga me deu uma ideia, que foi a ideia, ela disse assim para mim, Dica, por que você não dá banca? Eu disse, banca? Mas eu ainda estou no 3º ano, né? Aí ela disse assim, pois então, você pode pegar alunos, crianças do 1º e do 2º, e à medida que você for avançando, né, com Lorena, que é minha filha mais velha, você vai ampliando essa oferta, não é? Eu disse, mas eu não sou professora. Como é que as pessoas vão querer, né, investir, colocar seus filhos realmente, pagar por isso, se eu não sou professora? Aí ela disse, começa com as pessoas conhecidas, com aqueles que realmente, né, vão apostar. Ou seja, eu comecei com uma criança do 1º ano, que foi o filho de uma grande amiga minha, que apostou em mim, sabia que eu era uma mãe zelosa, uma mãe preocupada. Então eu dizia assim, amiga, eu não sou professora, mas se você quiser né, que eu oriente seu filho da mesma forma como eu oriento a minha, não é? Eu vou agradecer muito. E aí ela topou. E esse aluno convidou um outro coleguinha que gostou também, e aí convidou uma outra amiguinha e foi crescendo, né? Então o que estava acontecendo ali? Eu estava em casa, eu estava cuidando das minhas filhas, eu estava estudando e eu estava ganhando dinheiro. Bem, ainda não era o meu sonho, mas era a oportunidade que as pessoas, aquelas mães, estavam me dando de trocar com essas crianças. Eu tinha que me esforçar mais para estudar, para poder ajudar elas, não é? Então, as mães sabiam que eu não era professora, as mães sabiam que eu ia fazer aquele papel mais de mãe que acompanha mesmo nas tarefas, né, escolares, e elas apostavam em mim. Então a vida me deu essa oportunidade. Mas por quê? Porque eu escutei o conselho de uma amiga e eu me lancei a colocar em prática, tá? Então eu fiquei nessa atividade durante uns 6 ou 7 anos mais ou menos, eu não me recordo ao todo agora, e foram anos maravilhosos, porque com aquelas crianças eu tive a oportunidade de dar um mergulho para dentro. Eu parei de culpar o sistema, meus pais, meu marido,
comecei a observar o que em mim eu podia produzir de mudança, o que em mim eu podia realmente fazer diferente. E foi aí que eu descobri que pequenas mudanças fazem grandes transformações, ou seja, hoje, já com um conhecimento, deixa eu dizer, básico, um lastro, eu já tenho condições de ir para uma faculdade e não ter tanta dificuldade como eu teria se eu tivesse entrado lá atrás cheia de deficiência, tá? Então, qual é o objetivo hoje desse canal? É trocar com vocês. Esse canal hoje para mim representa aquelas crianças de lá da banca, não é? Que me deu oportunidade, aquela banca me deu oportunidade de trocar com elas, porque tanto eu ensinava como eu aprendia com elas. E não era só mesmo a questão dos assuntos acadêmicos, elas me traziam muitos conhecimentos, muitos pensamentos, muitas ideias. E isso era muito maravilhoso e transformou a minha vida. Claro que no meu ritmo, no meu tempo, mas mudando, saindo daquela frustração, daquela falta de esperança, de que nada podia mudar, nada podia acontecer. Foi um gesto simples, muito simples, mas um gesto muito significativo na minha vida. E hoje, esse canal representa para mim a oportunidade de aprender com vocês. Eu conto com essa ajuda a continuar crescendo, continuar trocando. Coisas do cotidiano, gente, que acontece, mas que não acontece só comigo, acontece com você, acontece com o vizinho, acontece com muitas pessoas, ou posso até arriscar de dizer com a maioria. Então, tem um espaço para a gente discutir sobre questões do cotidiano, questões que às vezes a gente está superdimensionando, tá? E a gente não encontra uma saída, que nós possamos representar aquela minha amiga que me deu a ideia da banca, sabe? Aqueles conselhos que são maravilhosos e que a gente dá um passo e faz uma grande diferença em nossa vida. É isso. Esse é o objetivo do canal Pequenas Mudanças, Grandes Transformações. Produzir o nosso ritmo, o nosso tempo, mudanças que para a maioria pode até parecer pequena, mas para nós será de imenso valor, imenso valor. Então é isso. Aqui, de forma muito humilde, eu quero dizer, conto com vocês nessa minha caminhada evolutiva, que vocês possam comentar nos vídeos, dizer o que tá bom, o que pode melhorar, para poder a gente, discutir. Então a ideia aqui é trazer experiências tanto da minha vida, do meu cotidiano, como daqueles que por acaso venham me dar alguma ideia, alguma dica, tá? Então esse espaço é isso, é espaço que eu realmente desejo que a gente possa fazer trocas significativas, que a gente utilize esse canal para debates construtivos, para ideias de mudanças significativas, não só na nossa vida pessoal, mas contribuindo com toda a coletividade. E assim eu já agradeço a participação de vocês e peço, se inscrevam no canal, clica no sininho, ativa lá para poder receber as notificações dos novos envios, para a gente se manter aí conectados, tá? Beijo no coração e que a gente tenha uma longa jornada pela frente.